Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje mais uma questão aqui do livro do Stevenson e hoje vai ser o problema 6.4. Então, esse problema fala o seguinte, as constantes aqui de uma linha de transmissão trifásica são essas. Então, a constante A é igual a constante D, que é igual a 0,936 mais J 0,016 ohms aqui, ohms não, né? A constante adimensional. A constante B, que é a impedância ou a impedância corrigida da linha, é igual a 33 mais J 78 ohms aqui pra gente. E a constante C é aqui para nós, menos 5,18 mais J 914 vezes 10 a menos 6 Siemens. Tá? Bom, ele fala ainda que no terminal receptor eu tenho uma carga de 50 megawatts conectada em 220 kV e o fator de potência da carga 0,9 atrasado. Ele quer saber quem que é a magnitude para a gente da tensão do terminal emissor e também quem que é a minha regulação de tensão dessa linha. Tranquilo? Então vamos começar aqui. Bom, uma vez que a gente tem uma linha, no caso vou fazer aqui um circuito, no qual eu sei quem que eu quero calcular, né, meu VS aqui pra gente. Eu tenho aqui uma matriz, né, de constantes A, B, C e D, e no final aqui eu tenho o meu VR e também o meu IR. Bom, uma vez que ele quer saber quem que é o valor de VS, o valor de VS para a gente, ele é dado por o parâmetro A vezes a tensão VR, mais o parâmetro B vezes para a gente a nossa corrente IR. Então, os parâmetros aqui para a gente, A e B, a gente tem aqui para nós. Certo? Já foi um dado da questão para a gente aqui. O que a gente tem que fazer agora é saber ou calcular quem que é VR e quem que é IR. Porém, a questão fala que a nossa carga está ligada em 220 kV. Tá? Então a gente consegue dizer que a nossa tensão VR, uma vez que as equações aqui, a gente discutiu que elas são dadas, as tensões aqui são tensões de fase, né, fase neutro, não são tensões de linha, e o enunciado para a gente sempre dá as tensões de linha para circuitos trifásicos, então o meu VR vai ser 220K sobre raiz de 3, certo? Uma vez que eu vou assumir isso sendo a nossa referência, né, então se eu dividir aqui vai dar aproximadamente 127 mil, né, vou colocar como ângulo de referência para a gente, KV. Então essa é a minha tensão VR, certo? Bom, para o nosso valor de R, aqui agora, para eu calcular o IR, eu vou sair da nossa potência trifásica, utilizando a tensão de linha e a corrente de linha, certo? Então, se eu isolar nessa expressão aqui para o valor de R, eu vou ter aqui o valor de S, certo? Raiz de 3 por VL, que para a gente aqui é 220K, no caso quilovolts. Só que a nossa questão aqui, ela não deu para a gente o valor de S, ela deu para a gente o valor da potência trifásica, certo? Bom, a potência trifásica, para a gente encontrar o valor da potência aparente trifásica, o módulo, aqui para nós, a gente basta fazer o valor da potência trifásica pelo valor da nosso fator de potência. Então essa expressão aqui ela vai se tornar a potência trifásica, que é 50 mega, eu vou transformar para 50.000 K sobre o raiz de 3 vezes 220 kV, eu vou cortar esse quilo com esse quilo, e aqui vezes o fator de potência,
que ele é 0,9. Tá? Então, nessa questão aqui para a gente, o FP ele é 0,9. Então, aqui vai ser 0,9. Tranquilo? Então, calculando aqui esses valores, nós vamos ter, após esse cálculo aqui, que o valor da corrente vai ser aproximadamente 145,8 amperes. No caso aqui é o módulo, né? Eu tenho que achar o fasor dessa minha corrente. Para eu achar o fasor dela, basta eu fazer o cosseno a menos 1 do meu fator de potência, que aí eu vou ter o meu ângulo. O ângulo aqui no caso, quando eu fizer esse cálculo, vai dar para a gente 25,84 graus. E aí recai a pergunta, esse ângulo é positivo ou negativo para a corrente? Uma vez que esse fator de potência está atrasado, e é uma carga do tipo então indutiva, então a nossa corrente vai ter um ângulo aqui negativo, certo? E aí acaba recaindo para a gente que o meu fasor da corrente IR, ele vai ser igual a 145,8 com um ângulo de menos 25,84 amperes. Então é essa corrente que eu vou usar nesse item aqui. Então agora, após calcular quem que é IR e VR, nosso valor de VS vai ser igual ao valor de A. O valor de A aqui para a gente, ele deu, né? Então já deu na forma retangular e polar, então eu vou usar aqui que era o 0,936, 0,936, com o ângulo de 0,98, aqui para a gente, vezes o VR, que aqui no caso 127.000, né? Não pode esquecer, o fasor zero a gente pode colocar ou não aqui, tá? Mais o parâmetro B, que é 142,76,4 graus, aqui pra gente, vezes, até só para corrigir, não ficar confuso para vocês, aqui é um mais, vezes nossa corrente R, que aqui pra gente é 145,8 menos 25,84. Beleza? Bom, se a gente calcular tudo isso aqui, né, vou ter que o meu fasor da tensão no terminal emissor, para a gente, fase neutro, né, vai ser 133,23, com o ângulo aqui de 7,77 graus, isso aqui obviamente em quilovolts. Tranquilo? Pronto, essa é uma das respostas da questão. Para a gente comparar esse valor com a tensão nominal, aqui da linha, né, da carga, então vou pegar o módulo desse valor aqui e vou multiplicar por raiz de 3. Quando a gente faz isso, a gente vai ter que o módulo da tensão VS linha a linha, né, o fase, vai ser aproximadamente 230,8 kV. Que quer dizer o que para a gente aqui? Que a gente tem que subir aproximadamente 10,8 kV de tensão no terminal emissor para que na carga chegue a tensão de 220 kV por conta das quedas de tensão que tem aqui nos elementos série e shunt dessa linha de transmissão. Tranquilo? Aqui para a gente. Bom, para calcular agora a regulação de tensão que ele pediu aqui para a gente, qual é uma linha com essa característica aqui, tem esses 4 parâmetros e nenhum deles é igual a 1 ou 0, então a gente recai que é uma linha do tipo média ou uma linha do tipo longa. E aí, nesse caso aqui para a gente, a regulação de tensão, a porcentagem, né, de regulação de tensão aqui para a gente, ela vai ser o seguinte, ela vai ser essa tensão VS, no caso o módulo da tensão VS, pelo módulo do parâmetro A da nossa linha, aqui para nós, certo? Menos a minha tensão terminal receptor, no caso o módulo,
E aqui para a gente também o módulo da tensão terminal receptor, isso aqui tudo vezes 100. Então a gente vai ter aqui, né, a nossa tensão VS, a gente calculou de linha, né, 230,8K, isso pelo módulo do parâmetro A, que é 936, 0.936, menos o VR na minha carga 220K, isso aqui tudo sobre 220K, lembrando que é em porcentagem, né, vezes 100. Se a gente calcular isso aqui tudo, a nossa regulação de tensão percentual vai dar aproximadamente 12%, certo? E a gente conclui a questão, cálculo da nossa regulação de tensão e também o cálculo do módulo da magnitude, né, da tensão terminal emissor, que tem tanto o valor fase neutro e o valor aqui para a gente de linha, de tensão de linha aqui para a gente. Então essa questão ela abordou para nós aqui, né, conceitos de parâmetros ABCD de linhas, de linhas de transmissão, tá? Que a gente consegue identificar pelos parâmetros que é uma linha média ou uma linha longa, tá? Pode ser um dos dois aqui, que seria ou um circuito π nominal, né, ou um circuito π equivalente aqui pra gente, do que a gente estudou em sala de aula, né, seria uma coisa ou outra, tá? Ou pode ser qualquer outra configuração também, tá? E também o cálculo aqui pra gente da regulação de tensão. Tranquilo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí no canal e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!